Zoom. Olá, pessoal, como vocês estão? Estou aqui mais uma vez com a Letícia para mais um bate-papo. Olá, Letícia, como você está? Olá, Ana. Olá, pessoal. Eu estou melhor agora, porque nós vamos papear de uma forma bem bacana. Então, agradeço por estarem aqui. Obrigada também, Ana, pelo seu tempo. E bora lá para mais um bate-papo. Sim. Bom, no nosso último bate-papo, a gente conversou um pouco, né, sobre a saúde da mulher nos dias atuais, né? E aí falamos sobre uma sobrecarga, um cansaço que tem predominado na vida de muitas mulheres. E ali a gente deu um spoiler, um convite, fez um convite, uma provocação aí para essa live, falando que um dos motivos desse cansaço e sobrecarga pode ser o excesso da energia masculina. E aí, Letícia, eu te pergunto, né, o uso em excesso dessa energia é uma característica assim que eu já nasço com ela, então eu já nasço com esse uso predominantemente da energia masculina, ou eu aprendo isso, né? Como que funciona? Como que isso acontece na vida das pessoas? Nós não nascemos assim, Ana, e isso é uma boa notícia. É uma boa notícia, por quê? A partir do momento que a gente aprende que na vida nós precisamos nos comportar dessa maneira, a gente também, depois, principalmente da fase adulta e tendo mais consciência do que acontece, a gente então pode reaprender um jeitinho diferente, mais saudável para viver. Nós somos produtos, né, de uma construção. Então, o nosso jeitinho de ser, a maneira como a gente vai decidindo, a maneira como vamos administrando a vida ou as áreas da nossa vida, tem a ver muito com a nossa história, a história dos nossos pais, a nossa criação, a nossa cultura, a nossa religião, porque tudo isso vai formando muitas crenças. A minha visão de mundo, a visão que eu tenho de mim, a visão que eu tenho do outro, tudo isso é construído. Então, nós vamos aprendendo que é assim que nós temos que viver. Seja quem tem o excesso da energia masculina, Ana, mas também quem tem a falta da energia masculina, o excesso da energia feminina, né? Então, as duas situações, elas aprenderam, né, de alguma maneira, que era assim que precisávamos viver. E o que é aprendido pode ser reaprendido. E vale aqui ressaltar que essa energia a gente não é aquela energia que as pessoas falam, ah, você tem uma energia boa, né? É como se a energia feminina então pudesse ser boa, ou uma energia masculina pudesse ser ruim. A gente não está falando dessa energia, a gente não está falando dessa coisa mais mística. Energia é um nome aí que se deu para uma tendência de ações, comportamentos e formas aí de conduzir a vida, né? São ações, atitudes e uma tendência comportamental diante do ambiente, do cenário e das relações. Mas nós não nascemos assim, Ana. Tudo isso é fruto de uma construção. E aí a parte importante aqui de ressaltar é que assim como o excesso da masculina, né, pode gerar prejuízos na vida da mulher, né, o excesso também do feminino pode também gerar aí os prejuízos, porque aí nós precisamos ter a cautela de não ir de um extremo para o outro, né? O que vale também pontuar é que não tem certo e errado, Ana. Né? É errado ter energia masculina? É errado a mulher ter energia muito feminina? Não tem certo e errado. O que existe é onde que não é saudável essa energia na sua vida. Porque onde está sendo saudável, está dando certo, a gente não tem por que se preocupar. Então, se na sua vida a energia masculina predomina em uma área, mas está dando certo, ok. É saudável? Ok. Agora, o que vai nos dizer que precisa de um ajuste ou não é quando já não está saudável, que é o caso que falamos na live anterior sobre o cansaço, o esgotamento e a sobrecarga atual da mulher, que pode ser por excesso da energia masculina, mas também pela falta da energia feminina. Os dois extremos vão nos trazer aí situações de mal-estar e não é saudável, não são saudáveis. A gente pode dizer também de um desequilíbrio, né? Isso. Quando vai para os extremos, né, tem um desequilíbrio, né? E que a gente precisa das duas, não é isso? A gente precisa tanto da Exato. energia masculina quanto da energia feminina.
A gente só precisa saber Exato. dosar as duas. Isso. E se nós somos fruto de um lar onde a nossa mãe nos criou sozinha, ou nossas avós criaram seus filhos sozinhas, e essa mulher teve que trabalhar, sustentar sua casa, criar todo mundo sozinha, sem a figura masculina, por exemplo, ou uma figura masculina que vivia desempregada, uma figura masculina que não tinha ali como prover o seu lar, ou com algum problema com vícios até, que aí acaba sendo um pouco disfuncional na vida, essa mulher ou essa criança, essa menina crescendo num ambiente como esse, ela aprende que para a gente sobreviver é necessário ter o excesso da masculina, porque senão a gente morre de fome, porque senão a gente vai tudo para a rua. E aí um ponto importante aqui é trazer que esse excesso de energia masculina ou o excesso da energia feminina, Ana, deve ter sido necessárias até um certo ponto da vida por uma questão de sobrevivência. Só que agora, daqui para frente, já adultas, mais conscientes e agora assistindo o nosso bate-papo, é bacana essa mulher se perguntar: eu preciso continuar assim daqui para frente? Porque aí é quando a gente sai do piloto automático e a consciência vai nos trazendo o que que nós precisamos daqui para frente. Até aqui, para sobreviver, foi necessário o excesso de uma ou o excesso da outra. Mas daqui para frente, como não é mais uma questão de sobrevivência, é uma questão de viver e viver com qualidade, daqui para frente, o que que você precisa agora? É dosar uma? É cultivar a outra? O que que você precisa? É importante ressaltar esses pontinhos aqui. Então, eu vou detalhar um pouquinho, que eu acho que está todo mundo aí, você que está nos assistindo, tá aí com essa expectativa, então, né? Então, afinal, quais são as características dessa energia feminina e dessa energia masculina? Então, eu vou explicar aqui um pouquinho, né, para você diferenciar, saber entender um pouquinho. A energia feminina é aquela, né, a atitude de acolhimento. Então, quando você acolhe, quando você busca conectar pessoas, quando você busca harmonizar um ambiente. Então, características dessa energia feminina é uma flexibilidade, criatividade, preocupação com detalhes. Preocupação no sentido não é de estar ali de preocupada, de gerar ansiedade, não. Ela tem uma atenção a detalhes, a harmonizar ambientes, pessoas, a cuidar ali de o ambiente estar mais bonito, mais leve, mais agradável, né? É uma energia que tem como característica a empatia, então se coloca no lugar do outro, se preocupa, entende o sentimento, escuta mais, né? Procura ali ser mais sensitiva com o objetivo de entender o sentimento do outro, mas também tem uma atitude mais pacífica perante a vida. Então, ela espera que o outro decida por ela, que o outro demonstre ali o carinho, o afeto, que o outro tome a frente. Então, a energia feminina, ela tem, né, esse cuidado com a riqueza de detalhes, o harmonizar, o apaziguar, o conectar, mas geralmente tem uma atitude um tanto mais passiva, né, de esperar do outro. O masculino é o oposto. Então, o masculino, a energia, e aí eu quero enfatizar que nós não estamos falando aqui de pessoas, nós estamos falando de energia. E por isso que nós vamos explicar depois por que nós precisamos das duas. Né? Então, a energia masculina, ela é resolutiva. Então, a energia masculina, ela resolve, ela é proativa, ela toma frente, né? Ela é objetiva. Também tem o lado ruim, assim, como na feminina, né? Às vezes a gente pode haver de uma forma negativa, assim, uma passividade, ali, se a gente for olhar um aspecto talvez um tanto mais negativo para a energia feminina, para o masculino, talvez um aspecto mais negativo é a independência, né, de querer resolver sozinho e de ser mais fechado. Então, não quer muito compartilhar, não quer muito falar. Pela praticidade e objetividade, né, muitas vezes tem uma competitividade de disputa por poder. E aí, quando eu disputo poder, eu não quero muito escutar o outro, eu quero tomar a frente, eu quero resolver, porque eu quero mostrar que eu mando. Tá? Então, essas são características da energia masculina. Então, a energia masculina, em alguns aspectos, ela pode parecer insensível. Quanto na feminina, né, tem uma
é atenuado a sensibilidade, né, aos detalhes, a riqueza ali, né, do que pode estar presente na pessoa, no ambiente, na vida, no trabalho. Na masculina, pode demonstrar uma insensibilidade pelo desejo da objetividade, praticidade, né, e resolução. Então, se a gente parar para olhar, são opostos, mas são opostos complementares. E aí, é algo muito importante para a gente colocar aqui, que essas energias, elas se assemelham ao nosso cérebro, ao lado direito e esquerdo. Então, são características que nós utilizamos no nosso cérebro. Então, nós temos um lado do cérebro que é mais racional, então traz todos esses aspectos da energia masculina, e nós temos um lado ali da mais sensível, criativo, que é do feminino. Então, esses dois polos, né, essas duas energias, elas são complementares, e por isso que elas são necessárias a todo ser humano. Então, por isso que, como a Letícia colocou, eu não posso dizer que é certo ou errado eu ter energia feminina ou masculina. Não, eu preciso dos dois. Eu só preciso saber dosar. E aí, né, depois da gente falar um pouquinho, né, desse contexto, da gente trazer aqui algumas características, Letícia, eu queria que você falasse aí na sua experiência de vida, tá? Não como psicóloga, mas como mulher, como pessoa, né? O que que você vê na sua vida? Uma prevalência da energia feminina ou da masculina? Aí, Ana, eu vou abrir uma enquete aqui. Eu quero perguntar para as mulheres aí, para o pessoal que está nos assistindo. Considerando, gente, as características que a Ana pontuou, vamos pegar aqui uma delas, que são os detalhes. Eu vou pedir para vocês agora observarem bem o cenário da Ana e o meu. E vai me dizer, e agora, vamos fazer uma enquete, Ana. Vocês vão me dizer aí nos comentários se vocês acham que a Ana tem uma energia mais feminina ou mais masculina. E eu, o que vocês acham? Se, considerando os detalhes do cenário, né? Acho que é um bom ponto aqui para Excelente a gente exemplo. exercitar. É, digam aí, quem que vocês acham que tem mais energia mais feminina e mais masculina? É, quando você começou a contar, Ana, enquanto eles vão colocando aqui nos comentários, né, o que que eles acham, né, quem tem qual energia maior, é, quando você citou as características da energia feminina, né, mais acolhedora, que ouve, né, essa escuta diferente, que gosta de conectar pessoas e ambientes, me fez lembrar de uma pesquisa recente que a revista Forbes publicou, que as empresas em que as CEOs, né, são mulheres, é, o número de colaboradores que conseguem conversar, se sente à vontade para chegar até a CEO, para dividir várias situações e poder se abrir e ter ali um espaço para conversa mesmo, as pesquisas apontam que os colaboradores se sentem muito mais confortáveis quando são mulheres nesse cargo de CEO do que quando são homens, justamente por conta da energia feminina que traz consigo essa ideia, esse lugar de mais acolhimento, de mais escuta, de mais harmonia, de mais até gentileza. Então, me fez lembrar essa pesquisa. E é até um ponto importante para que as pessoas possam ir observando onde que isso pode respingar até na nossa vida, né, profissional. E o meu desafio na vida, Ana, foi dosar, diminuir a minha energia feminina, porque eu já tive muitos prejuízos na vida, em diversas áreas, por conta do excesso da energia feminina. E o que tem muito a ver com a minha criação, inclusive com a religião, né? Porque o excesso da religiosidade trouxe ali um lugar da mulher muito submissa, uma mulher que não tem muita opinião, uma mulher que. E até uma cultura muito machista do Nordeste, né? O mundo é machista, mas ali a região do Norte, Nordeste, muito mais aqui do Brasil. Então, essa cultura machista em que a mulher está sempre por trás, né? A grande mulher está atrás de um grande homem, então a mulher lá atrás. Então, tudo isso que fez parte assim da minha história contribuiu para que a minha energia feminina fosse excessiva. E é claro que o excesso dessa energia feminina me tornou aí uma mulher muito passiva em diversas áreas, sem posicionamento, sem estabelecer limites, sem pontuar.
o que era desconfortável, o receio de expressar o que eu não gostava, e isso foi me trazendo muitos prejuízos na vida. E aí, uma vez eu fiz um teste, nós fizemos, né, Ana, um teste, e a minha energia feminina, gente, tinha dado 83% de energia feminina. Então faz as contas aí de quanto sobrou de energia masculina, acho que 17, né, Ana? Não sei fazer Sim, conta, que eu sou da área de humanas, 17. eu sou mais emoção do que razão. Então, 17% de energia masculina e 83% de energia feminina. E isso foi um problema na minha vida. E aí, eu agradeço a Deus pela vida dos psicólogos e da psicologia no mundo, porque aí, graças a muita terapia, graças aí a muito trabalho de autoconhecimento, e inúmeros desafios que eu tive que enfrentar, eu comecei a dosar isso e hoje isso já está muito mais dosado. Eu conservo a minha energia feminina, porque ela não é um vilão na minha vida, ela não é uma vilã, mas eu precisei desenvolver a energia masculina, porque ela me fazia falta em inúmeras situações. Em inúmeras áreas da minha vida eu percebia a energia masculina, como na vida profissional, na vida acadêmica, essa parte mais protagonista, mais resolutiva, de ter iniciativas, ir para cima e fazer acontecer, sempre deu muito certo nessas áreas que eu trouxe aqui, por exemplo. Agora, nas relações, a energia feminina era excessiva e isso me trouxe muitos problemas nas relações, tanto nas interpessoais quanto até na vida amorosa, principalmente aí na vida amorosa. Mas o autoconhecimento e a terapia me ajudou muito a ir dosando isso. E ainda é um desafio, porque se deixar o meu piloto automático é o excesso da energia feminina, porque é muito enraizado isso, por conta da criação, da história, cultura, religião e tudo mais. Agora, e você, Ana? Conta aí no seu caso, como é? Pessoal, primeiramente dizer que não é à toa que eu e Letícia nos conectamos, tá? Porque se ela tinha excesso de energia feminina, eu tinha excesso de energia masculina. Então, esse mesmo teste que a Letícia está mencionando, o meu era 85% de energia masculina. Então, muito resolutiva, muito prática, muito objetiva, e com dificuldade mesmo em lidar com esse feminino. Então, eu tinha muita dificuldade em lidar com o meu autocuidado, porque o cuidado ele vem da energia feminina, né? A energia feminina ela cuida, ela nutre. E eu tinha muita dificuldade em me cuidar. Então, né, ali para resolver o do outro, né, para resolver ações práticas, se tinha ali situações, por exemplo, confraternizações, reunir um grupo, eu sempre tomava a frente, com muita iniciativa, de tomar a frente, resolver, de já delegar, não, fulano fazer isso, aquilo outro, com muita praticidade, né? Eu lembro de muitos amigos dizerem para mim assim, não sei como é que você consegue organizar essas confraternizações, as nossas reuniões. Sim, gente, faça isso com o pé nas costas. Ainda contava vantagem ainda, né? Só que isso me trouxe muito problema, assim, na questão do feminino, da minha imagem pessoal, né? Como a Letícia bem exemplificou, acho que pelos dois cenários a gente consegue ver com clareza, né? Então, o meu tem poucos detalhes, da Letícia tem ali uma riqueza de detalhes, né? E é algo que, semelhantemente à Letícia, eu tenho anos de terapia, é algo que está sendo trabalhado. A nossa conexão também foi uma forma de trabalhar isso, da gente se equilibrar. Então, né, ali a minha proatividade, né, então, o puxar para a resolução ajuda a Letícia, como a riqueza de detalhes dela, né, a delicadeza, a harmonização, como que me ajudou. Né, a ponto desse cenário que está aqui, que é um papel de parede, uns quadros, eu consegui trazer isso até para os meus filhos. Então, essa organização aqui, que é muito diferente da Letícia, né? Eu ainda consegui construir isso com os meus filhos. Então, foi algo que eu mesma fiz, né? Então, faça você mesma, a gente vê muitos vídeos por aí, só que eu fiz com a ajuda dos meus filhos. Então, eu trouxe eles comigo até para trabalhar. Então, a questão da minha autoimagem, um cuidado, o ter o tempo, né, ali para respirar, para descansar. Gente, eu não parava para descansar. Férias? Que isso? Não sei o que que é isso, né? Não sabia, né, de ter uma pausa. Minha vida era pensar trabalho. E o quanto que isso tem impacto nas relações, na vida amorosa, na vida pessoal, né? Então, ali, consequentemente, com os meus filhos também, né? Com a clientela, com todo mundo. E isso vai trazendo ali um impacto, né? E aí eu fui entendendo que eu posso descansar, que eu posso ter pausas,
né? Que eu posso ter momentos de lazer, que eu posso ter autocuidado. Né, interessante, né, que a Letícia trouxe aqui, né, como que ela teve que dosar a energia feminina e trazer um pouco mais da masculina, né? Então, a sua viagem, a gente pode ver isso no Instagram, você colocou ali, né, compartilhou um pouco da sua viagem à Itália, né? Então, ali foi uma proatividade, né? Você tomar essa iniciativa de viajar sozinha, né? De viajar para outro país sozinha. Se tivesse realmente ainda a prevalência da energia feminina, assim, você acha que você teria conseguido fazer essa viagem, Letícia? Dificilmente. Viva a terapia. Pois é. Então, né, hoje eu estar aqui, gente, né, assim, tendo uma preocupação em maquiar um brinco, né, a preocupação da escolha da roupa que eu vou vestir, é um trabalhar do meu feminino, da minha energia feminina. É permitir me sentir confortável, porque era algo que eu não me sentia confortável. Então, é entender que a gente pode dosar essas energias e eu posso usar. Como a energia feminina, né, ela traz muito da criatividade, eu tinha muita dificuldade para criar. Inclusive, né, no meu Instagram, eu tinha dificuldade imensa de fazer uma postagem, porque eu não conseguia criar muito. Ah, eu só pensava na objetividade, na praticidade. E em muitos momentos eu não achava nem que fazia sentido eu fazer uma postagem. E várias postagens, depois que eu permiti, né, trabalhar essa energia, o quanto várias pessoas vieram comentar, assim, nossa, Ana, aquela postagem, quanto que contribuiu para mim, quanto que me ajudou, quanto que me trouxe ali uma reflexão, quanto que eu pude levar para a minha terapia, né? O quanto que foi provocativo, como que depois daquela sua fala eu pensei em fazer terapia, né? Então, é algo, um processo que é nosso, que a gente se propôs a ele, né? Esse processo de desconstruir algumas crenças, alguns posicionamentos, construir um novo, como que muda a nossa vida e a gente pode contribuir para a vida do outro. E considerando a praticidade dessa mulher que tem um excesso da energia masculina, a tendência dessa mulher é não explorar mesmo os acessórios, não explorar mesmo a vaidade, por quê? Como é muito objetiva, é muito dinâmica e tem bastante coisa também para tirar da frente, isso acaba não sendo prioridade, né, Ana? Acaba escapando também, porque, puxa, não, bora resolver aquilo que bora ser objetivas, práticas. E parar para escolher com calma uma roupa, né? Ficar colocando os acessórios, colocar a pulseira, nossa, até acertar o fecho do colar, não deixa, deixa isso para outro momento, porque eu tenho mil coisas para resolver. Então, tudo requer tempo, né, Ana? Se cuidar, Sim. escolher roupa, pôr um acessório, isso requer tempo. E essa energia muito masculina, ela com a sua praticidade, vai desvalorizar isso, não vai ver valor nisso também por conta da objetividade. Quero deixar aqui manifestado que os dois cenários são lindos, né? Os dois fundos aqui, os dois planos de fundos são lindos na sua singularidade, né? E como é Uhum. bacana conseguir perceber, né, o jeitinho da Ana no cenário dela e como é legal perceber também o meu jeitinho aqui no meu cenário. E ambos são interessantes, ambos são bons e ambos são, né, bonitos, mas cada um conservando o jeitinho de cada Exato. uma, cada uma de ser. Porque não tem certo e errado, como nós pontuamos, né, Ana? Mas qual é o nosso desafio para que tenhamos a vida que a gente tanto quer? E aí, eu deixaria aqui para vocês como sugestão, para quem tem essa energia, né, masculina muito alta, se conectar mais com as suas emoções. Porque se você começar a se perguntar, né, como que você está se sentindo, né? Pergunte para si, né? Como que eu estou me sentindo hoje? Qual é a emoção que reinou mais no dia de hoje? E o que será que essa emoção está querendo te dizer? Entender um pouquinho mais e se conectar um pouco mais com as suas emoções pode te ajudar a você cultivar essa energia feminina, já que a razão, que é a energia um pouco mais masculina, está aí muito em excesso. Exato. E pedir ajuda, delegar, como a Ana foi mencionando aí, né? Pensa aqui comigo, vamos pensar rapidinho juntas, né? Onde você hoje precisaria de ajuda?
É na vida profissional? É na sua vida espiritual? É na maternidade? É no casamento? É nas relações de amizade? Onde que você hoje precisaria de ajuda? É com relação à família? É, faz uma lista. E aí, põe do lado quem que você pode pedir ajuda. Que tipo de ajuda é essa? E para quem que você pode pedir? Respeite os seus limites, perceba os sinais de que você está cansada e que você precisa de pausa. A criatividade requer pausa, né, Ana? Sim, com certeza, com certeza. Boas ideias pedem um intervalo para que sua mente seja oxigenada e você possa ter vários insights, né? Por que que às vezes no banho, né, você lembra de uma coisa que estava na ponta da língua, mas não vinha? Às vezes no banho você resolve uma questão que estava, né, parecia tão sem saída, porque você está relaxando, você está deixando o seu cérebro com espaço para trabalhar. Então, as pausas para o café, uma pausa para descanso, pode te ajudar a exercer tudo isso. E para o excesso da energia feminina, fica o desafio do protagonismo. Onde que falta protagonismo na sua vida? Onde que você tem o hábito de ser mais passiva, né? Onde que na sua vida hoje pede iniciativa? Quais são as iniciativas hoje que poderiam te fazer bem, que seriam importantes para a sua vida? E lembre-se que o pacificar, o jeitinho mais pacífico de ser, de evitar conflitos, ele não pode azedar a sua vida. Pacificar parece tão nobre, né? Evitar conflitos parece tão positivo, só que justamente por ser algo nobre e positivo, não pode te fazer mal. Então, onde que o seu jeitinho mais pacífico e de evitar conflitos está fazendo você acatar desrespeito? Está te levando a aceitar o inaceitável. Então, observe e aí se posicione e diga como você se sente diante daquela situação para que você consiga ajustar isso diante desse outro. Organizar conversas mais difíceis vai ser aí um desafio para quem tem uma energia mais feminina. E aí cultivar mais o lado racional, cultivar mais a lógica, a estratégica, esse lado mais estratégico. Tudo isso vai também ajudando a potencializar o masculino que está em baixa nesse excesso aí de feminino. E as duas energias, elas são necessárias. Você tem que mudar isso na sua vida inteira? Não. Você vai olhar qual é a área em que você nota o excesso de uma. Tudo isso, gente, é muito difícil fazer sozinha, não é, Ana? Sim, com certeza. É fundamental um processo terapêutico, né, de um profissional qualificado que te ajude nesse caminho de descoberta. Porque você vai descobrindo por que que você chegou nessa forma de funcionamento, né? Eu costumo dizer que é a forma como você funciona perante a vida. Então, só que para isso você precisa de um profissional que vai te ajudar, né? Às vezes você vai caminhando e você não tem clareza, você não consegue enxergar o porquê dessas ações, né? E aí esse profissional é aquele que vai jogar a luz para você entender o seu caminho. Esse profissional não vai escolher para você, não vai decidir por você, mas ele vai trazer luz para que você tenha clareza do porquê que você está agindo assim, levando em consideração o seu contexto, a sua história, as suas experiências, a sua personalidade, e vai te ajudar, então, a fazer uma nova construção, entender que é possível mudar. Né? Então, hoje a gente está, né, tá aqui compartilhando, né, como que nós conseguimos dosar, né, estamos, né, e aí continuamos em processo de evolução, em processo terapêutico, né, a gente tem aqui a maior alegria e orgulho de dizer, gente, nós fazemos terapia, tá? A gente sabe o que é estar do outro lado. É, Quero um beijo para minha psicóloga Vanessa, que está me ouvindo hoje. Jane, muito obrigada. Né, hoje, inclusive, foi dia da minha terapia e né, eu pude ali expressar a minha gratidão do quanto ela tem contribuído na minha vida. E aí a gente, né, poder, nesse processo de autoconhecimento, que a gente aprende a se conhecer. E aí a gente pode fazer escolhas diferentes, a gente pode ter comportamentos diferentes, a gente pode abrir para aprendizagem. Então, aí, nessa aprendizagem, a gente se descobre novas pessoas, a gente vai sendo transformado. E aí a gente vai colhendo, né, os benefícios dessa nova construção. Ela é fácil? Não. É do dia para a noite? De maneira alguma.
mas com o tempo você vai vendo os muitos benefícios que você colhe dessa caminhada, dessa jornada, e entendendo que vale muito a pena. Então, se você que está nos assistindo não faz terapia, então nós deixamos aqui a nossa dica principal: faça terapia, até para você entender como que você tem utilizado as energias feminina e masculina na sua vida, se você precisa dosar, equilibrar e como fazer isso. Então, se você não faz, procure um profissional que possa te ajudar. Com certeza vale muito a pena. Até para que vocês que estão nos ouvindo não saiam do excesso da energia masculina e vá para o excesso da energia feminina, porque os excessos serão sempre aí um problema. O excesso de um vai esconder a falta do Do outro. outro, Quem tem um excesso da energia masculina precisa potencializar aí a energia feminina. Mas dependendo do que o feminino simboliza na sua família, é importante que você vá para terapia para que você consiga desmistificar muita coisa sobre esse feminino, desmistificar muita coisa sobre esse referencial masculino, para que você possa ser livre para escolher como que você quer conduzir a sua vida. Lembrando que, por um momento, foi necessário por questão de sobrevivência, mas daqui para frente, nós precisamos nos perguntar: ainda é necessário? Pelos prejuízos nas áreas da sua vida, você vai perceber que não. E um maior dos prejuízos com esses excessos e faltas é porque a gente se desconecta da nossa essência. E aí é muito injusto a gente passar por essa vida e a gente não ter se conectado com quem nós somos de verdade. Equilibrar as energias é um convite da vida para que a gente possa se conectar com quem somos de verdade, porque os excessos e as faltas, elas acabam sendo muito mais máscaras que a gente acaba usando aí por consequência das nossas histórias e que nos afastam aí de quem somos. O autoconhecimento vai nos levar a ponderar tudo isso, nos conectando de uma forma maravilhosa conosco. Então, deixa aqui para gente nos comentários, né? Você acha que você que está nos ouvindo é energia excessivamente masculina ou você acha que é excessivamente feminina, né? Você que é muito feminina, onde que você acha que te falta iniciativas? Onde que o pacificar, evitar conflitos, está te gerando muito problema? E você que é muito energia masculina, né? Onde que você acha que isso está te prejudicando? Qual que é o seu maior desafio para conseguir dosar isso? Conta para a gente aqui nos comentários. Quem sabe com esses comentários a gente já consegue definir o tema do nosso próximo bate-papo, né, Ana? sim. E também para você que já entende, que já conseguiu dosar as duas, fale um pouquinho da sua trajetória, como que você conseguiu isso, como foi esse processo evolutivo, porque é um processo, não é do dia para a noite. E nem pode ser do dia para a noite, porque Exato, nenhuma construção, pelo menos sólida, e que vá se manter sustentável aí, né, se dá de um dia para a noite, gente. São anos aí de terapia, anos de terapia. exato. Então, pessoal, agradecemos a sua presença, esperamos o seu comentário, estamos aguardando aqui, né, caso queira conversar conosco, tenha dúvidas, queira ampliar um pouco esse assunto, pode nos procurar. Então, temos aqui a nossa página no Instagram, a minha e da Letícia, nosso canal no YouTube, e aguardamos você para o nosso próximo bate-papo. Até mais. Até mais. Tchau. Obrigada, Ana. Obrigada a você, Letícia.